pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu Instagram e no YouTube. Transmissão ao vivo nos dois canais aqui. Hoje é segunda-feira, dia 22, e é a nossa sexta live dessa jornada. Serão 10 dias de jornada com live. Então hoje é o sexto dia dessa jornada, Viver de Coaching. Eu estou trazendo vários temas com desafios, grupo fechado no WhatsApp, para que as pessoas possam entrar lá, comentar, fazer as tarefas, os desafios. E no último dia nós vamos colher todos os resultados que foram acontecendo durante essa jornada, durante esses 10 dias. Então, eu vou esperar um pouquinho, tem um tempo, né, um delay, para que as pessoas comecem a entrar. Então, enquanto isso, eu vou passando os recados e quem for entrando já vai falando um oi, convidando, clicando aqui no aviãozinho e convidando as amigas para participarem dessa live, ok? Então, vamos lá. Bom, para o dia 29 nós teremos um webinário. Lá nesse webinário será fechado, é uma aula gratuita, onde eu vou passar os 10 passos para que você consiga, de fato, montar a sua turma de desenvolvimento de pessoas em grupo. Então, no dia 29, às 8 horas da noite, acontece o webinário, que vai ser fechado pelo Zoom apenas para as pessoas que se inscreverem para participar nesse dia, tá bom? Então, se você quiser participar no dia 29 e estar lá, boa noite, Ana, tudo bem? E se conectar com a gente nesse dia, nesse aulão, vem, se cadastra, o link tá na bio, eu tenho deixado também o link nos stories, quando tem caixinha, quando eu venho lembrar com vocês, falar com vocês sobre o webinário, então eu coloco o link lá também, mas é só entrar lá na bio e se cadastrar, tá bom? Lá nesse webinário também eu vou fazer um sorteio do livro do Anthony Robbins. Então, quem participou da jornada, quem está cumprindo todas as tarefas, todos os desafios, está lá no grupo do WhatsApp e vai participar do webinário do dia 29, vai concorrer ao sorteio do livro do Anthony Robbins, tá bom? Então, eu espero vocês no dia 29. Ele é gratuito, então as vagas são limitadas, você tem que se inscrever e garantir a sua vaga, tá bom? Bom, amanhã, mais recadinhos. Amanhã eu vou trazer o tema, o medo da crítica. Hoje nós vamos falar sobre o medo e amanhã especificamente sobre o medo da crítica, porque esse é um assunto que aparece muito em várias situações que atrapalha e bloqueia demais o sucesso das pessoas. Então, hoje a gente vai falar sobre medo. E amanhã a gente vai falar especificamente sobre o medo da crítica. Na quarta-feira, nós teremos a Lorena como convidada, que é minha mentorada. Então, ela vem aqui contar como está sendo para ela essa jornada da mentoria, que já entrou da primeira turma, tá bom? Então, ela vem contar quais são os desafios, o que ela aprendeu, o que ela superou, o que surpreendeu dentro da mentoria. Então, ela vai contar como ela fechou as turmas que ela já aplicou em grupo. Então, ela vem contar tudo para vocês na quarta-feira. E na quinta-feira, a Renata Vetter vem, às 8 horas também, para contar como foi a mentoria dela. A mentoria dela foi específica e a gente vai contar tudo para vocês na quinta-feira, tá? Sobre a mentoria da Renata, que também é para aplicação de desenvolvimento de pessoas em grupo, tá? E na sexta-feira
eu quero trazer o tema dinheiro para a gente conversar de novo sobre esse assunto, com outro olhar, por um outro ângulo, porque esse é um assunto muito gostoso da gente conversar sobre isso, mergulhar nesse assunto, porque é um assunto que, na maioria das vezes, é uma questão de problema, né, para algumas pessoas. Então, a gente vai mergulhar novamente nesse assunto. Quanto mais a gente fala, mais a gente desvenda algumas coisas que a gente ainda não viu com essa questão. Então, sexta-feira a gente vai falar sobre dinheiro, tá? Então, vamos lá. Vamos começar o tema de hoje. Clica aí no aviãozinho, tá? Da live, que agora vai começar o conteúdo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Bom, medo. O medo, ele começa quando nós não temos clareza. Quando nós não temos clareza de alguma coisa, nós temos medo. Então, lá no primeiro dia da jornada, eu falei sobre clareza, né? Então, quando a gente não conhece alguma coisa, quando eu ainda não experimentei alguma coisa e eu quero, mas eu ainda não conheço, eu tenho medo, porque é desconhecido. Minha filha tem 3 anos e ela começou com 2 aninhos, né? Falar que tinha medo. Tô com medo, tenho medo e tal. E teve um período que ela falava, eu tenho medo da mamãe, tenho medo do papai. E eu fiquei preocupada, né, com isso e fui tentar entender, fui conversar com profissionais. E aí, o que eu entendi, né? Que quando ela fala do medo, é algo desconhecido mesmo. Ela não sabe explicar o que ela tem medo. Então, algumas vezes ela falava que era medo da mãe e medo do pai, mas não era de fato medo de nós, né? Era um medo que ela não sabia dar nome, que ela não sabia explicar. E com o tempo, eu fui entendendo isso e fui percebendo, e aí eu observava, via o que ela estava com medo, e aí eu falava para ela, e aí ela vai, e até hoje eu faço esse trabalho com ela para ela entender por que ela tá sentindo medo, para ela conseguir colocar isso em palavras, porque ela ainda não sabe, ela é pequenininha. Então, quando nós somos crianças, a gente não consegue muitas vezes dar um nome, até hoje, né? Muitas vezes a gente não consegue dar nome para aquilo que a gente está sentindo. E quando nós estamos paralisados, parados, em algum momento que a gente se sente empacado, nós não sabemos também muito bem por quê. A gente sente um medo, sente uma angústia, mas muitas vezes a gente não sabe explicar por quê, a gente não entende por quê. Então tudo é um treino. Muitas vezes a gente não tem esse treino de mais, de se conhecer, de ter autoconhecimento. Então a gente não sabe por que a gente está paralisado. Muitas vezes as pessoas têm muito conhecimento, muita habilidade, trabalha pra caramba, faz muita coisa, faz especialização e tem aquela sensação de não sair do lugar. Por quê? Porque é um medo que está paralisando. Então, a gente precisa prestar muita atenção. E aqui, esse medo que eu estou dizendo que está paralisando, não é um medo ainda que você precisa procurar uma ajuda mais profunda, vamos dizer assim. Eu não estou falando de trauma, de doença. Eu estou falando de uma paralisação, de um medo em alguns momentos onde a gente paralisa mesmo e não consegue caminhar no dia a dia, tá? Eu não tô falando de depressão, de cama, nada disso. Eu tô falando desses momentos que a gente percebe que faz e a coisa não rende, não anda e a gente percebe que nós estamos paralisados. Nesse sentido, é muito importante observar qual é o medo. Você sabe qual é o medo? Você precisa dar um nome para esse medo, porque quanto mais você conhecer esse medo,
mais fácil fica para você combater, para você encarar ele, para você olhar para ele e conseguir caminhar, sair dessa sensação de paralisia, tá? Então, quanto mais luz, né, da verdade nós temos, menos medo nós temos. O medo, ele é muito importante. Ele nos ajuda a sobreviver, a viver, né? Então, quando eu tenho medo de atravessar a rua, quando eu tenho medo de entrar no mar, quando eu tenho medo de ir muito perto de um lugar muito alto, eu estou o quê? É um medo que me protege da morte. É um medo que eu penso assim, eu tenho a minha vida, né? Eu quero preservar a minha vida. Um medo de cautela. Toda vez que é um medo de cautela, é um medo bom. Quando é um medo de cautela, é um medo bom. Ele me protege para que eu viva mais. Agora, quando eu começo a ter medos imaginários que não são reais, eu fico criando coisas na minha mente que não são reais, então eu preciso começar a observar de onde vem esse medo interno que está criando esse monte de imaginação de coisas que na maioria das vezes não vão acontecer. Tem algumas pesquisas que mostram que 95% das coisas que nós temos medo, elas não acontecem, são apenas fruto da nossa imaginação. Então, toda vez que nós temos medo, nós precisamos olhar para esse medo e entender de onde vem esse medo, se ele é de fato real, se é um medo de cautela que me protege, que me ajuda, ou se é um medo infundado, é apenas a criação da minha mente, mas que não faz nenhum sentido. E esse medo que muitas vezes nós criamos e não faz nenhum sentido é um medo que nos atrapalha. É um medo que nos atrapalha de falar numa câmera, de falar em público, medo de tirar um projeto da gaveta, né, e executar de fato, medo de entrar em ação, medo de mudança, medo de mudar, medo de perder o amor de alguém. Então, por exemplo, nesse livro aqui, ó, do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, lá no capítulo 14, ele fala sobre 6 medos que os seres humanos têm, que nós temos, né? Quais são esses medos? É o medo da pobreza, é o medo da morte, é o medo de perder o amor de alguém, é o medo de doença, o medo da crítica que nós vamos falar amanhã e o medo da velhice, tá? E tem um medo que é muito comum entre os profissionais que trabalham na área de desenvolvimento humano, que precisa se comunicar, que vai estar em um ambiente de grupo, né, onde a pessoa vai conduzir um grupo, que é o medo de falar em público. Olha que interessante, foi feita uma pesquisa e foi feito um levantamento que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Os seres humanos têm mais medo de falar em público do que de morrer. Olha que impressionante, né? E por que tem esse medo? Nós vamos falar mais amanhã sobre isso, que é o medo da crítica, tá? Então, o medo, ele nos ajuda muito, muito, porque ele nos ajuda a ter cautela. Quando ele nos paralisa, a gente precisa olhar para ele e enfrentar. O que mais? A dor e o medo são estratégias fundamentais. O que o medo faz, né? Por exemplo, se eu tenho medo de sofrer uma dor, então assim, eu sei que se eu me jogar de uma janela alta, eu vou cair, vou me machucar e eu vou sentir dor. O medo da dor é uma estratégia. Então, na vida, o medo, ele trabalha como fundamento de estratégia. Então, por exemplo, medo da velhice. A pessoa que tem medo da velhice, qual vai ser a estratégia dela? Eu vou me alimentar melhor,
eu vou procurar ter uma vida mais saudável, porque quando eu chegar na velhice, eu vou ter uma velhice mais tranquila, mais saudável, mais feliz, com menos doença. Então percebe que a estratégia, o medo, ele também nos coloca em ação. Ele também traz movimento quando ele entra com estratégia. Então, o medo da velhice, quando eu entro com estratégia para chegar lá melhor, porque eu tô com medo da velhice, ele é bom. Olha que interessante, né? Então, nem sempre todos esses medos aqui, o medo da doença, por exemplo, nem sempre eu tô focada no medo olhando para o lado só ruim, né? Então, assim, se eu focar no medo da doença, por exemplo, e ficar pensando só em doença, eu vou ficar doente. Agora, se eu olhar o medo da doença e tiver uma estratégia, fala, não, então eu vou cuidar da minha saúde, vou me alimentar bem, vou fazer exercício físico, enfim, né? Vou ter uma qualidade de vida melhor para não adoecer. Então esse medo da doença, ele volta para mim como uma coisa boa. Tudo, né? Tudo na nossa vida tem o lado bom e tem o lado ruim. A gente só precisa olhar para algumas questões que são bem pontuais, que nos ajudam ou nos atrapalham. E quando estão nos atrapalhando, quando essa questão está nos atrapalhando, a gente precisa olhar mais a fundo. Então é por isso que eu trouxe esse tema, porque o medo, de fato, ele trava muito. Tem pessoas que passam muito tempo estudando, lendo muitos livros, fazendo muitas coisas na área do conhecimento e não entra em ação. Por quê? Porque tem um medo que está paralisando, ele tem medo de entrar em ação. Muitas pessoas têm a crença da identidade. A crença da identidade, ela é extremamente profunda. E o que ela tem a ver com medo? A crença de identidade, por exemplo, é um medo de ser outra pessoa. É um medo de mudar tanto que vai deixar de ser quem é. Então isso fica muito enraizado no nosso subconsciente e a gente não consegue, fica patinando e não percebe por quê. Não consegue achar uma resposta. Nossa, mas eu sou tão inteligente, eu sou tão capaz, eu tenho tantos conhecimentos, eu me esforço, eu me dedico, eu trabalho, eu faço muitas coisas, né? Então, por trás disso também tem aquela crença de que tudo tem que ser difícil, com esforço, com dificuldade, né? Por quê? Porque tem um medo por trás disso. Achar que não pode ter as coisas com facilidade, com alegria, com leveza. E aí a pessoa começa a ficar com medo. Ai, mas eu tô até com medo, né? Já pensou? Já pensou se eu começo a ganhar dinheiro fácil? O que vão pensar de mim? Vamos falar mais disso amanhã. O que vão falar? Ai, mas será que é certo? Eu acho que se eu começar a ganhar dinheiro fácil, não é bom. Eu acho que não tá certo, que não é assim. Então começa a dar medo. Quando o Brasil foi colonizado, por exemplo, ele foi colonizado na estratégia do medo, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, a estratégia do medo. Escravizavam os índios na estratégia do medo, né? Dentro da própria religião, né? Quando veio o catolicismo junto, né? Que veio da Europa, quando veio para a colonização no Brasil, era tudo baseado em medo. Então nós temos isso em uma crença coletiva muito grande, que faz parte da nossa formação como sociedade, como pessoas, como brasileiros. Então, essa instituição do medo, né, que muitas pessoas usam para dominar outras pessoas, ela é muito estratégica, ela é muito forte, mas ela vem por esse viés da dor, né? Olha, se você não fizer isso, você vai sentir essa dor.
Então, a gente precisa entender qual é essa dor, esse medo que eu sinto que eu não entro em ação. Que mais? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Faz sentido, pessoal? Clica aí no aviãozinho, convida mais pessoas para entrarem aqui para essa live, para conversar aqui com a gente. Marion, Malu, Barreto Modas, pessoal entrando aqui, a Rita, sejam bem-vindas. Então é importante também a gente entender o porquê do medo, né? Toda vez que nós temos medo, nós estamos com medo de ser falhos em alguma coisa. E por que a gente tem medo de ser falho em alguma coisa? Por que eu estou com esse medo? Aonde está essa vulnerabilidade? Aonde está essa questão que me deixa frágil? Todos nós, seres humanos, nós somos frágeis. Somos frágeis, mas muitas vezes nós temos medo de expor essa fragilidade. Ah, mas e se eu for falar para várias pessoas, eu for falar em público e eu errar? E daí? Todo mundo erra, né? Nós estamos aqui conversando e a alguns momentos eu vou errar palavras, vou errar concordância. Por quê? Porque eu tô fazendo um bate-papo aqui muito despojado, muito espontâneo. Eu não tô preocupada extremamente com os termos que eu vou usar aqui. Não faz parte do meu trabalho isso. O meu trabalho é levar autorreflexão. Então, é lógico, né, que quanto mais assertiva eu for, quanto mais clara eu for, quanto mais eu acertar no entendimento para quem está do outro lado, é melhor. Mas eu não posso deixar de fazer por medo de errar. Então, toda vez que eu tenho medo de expor uma fragilidade. E aí, quando eu faço isso, eu esqueço que eu sou ser humano. E eu me cobro, eu quero ser uma pessoa que não tem como ser. Nós não temos controle sobre isso. Porque isso faz parte da nossa natureza. Nós vamos errar sim. E essa fragilidade é natural, é saudável e faz parte da nossa vida. Então, o medo, ele não pode estar vinculado ao medo de não se expor, ao medo de não demonstrar vulnerabilidade, de fragilidade. Muitas mulheres sofrem absurdamente com esse medo, porque são mulheres extremamente fortes, extremamente corajosas, mulheres que fazem muitas coisas. Então, o medo de errar trava muito essas pessoas. Oi, Cris. Deixa eu ver o que a Ana tá falando aqui. Faz todo sentido, é isso mesmo. Tem horas que me sinto assim, meio que paralisada, mesmo fazendo muitas coisas. Exatamente. Pode ter a ver com a minha expectativa interna também. Também. Pode sim. Mas o que acontece? Quando nós fazemos muitas coisas e mesmo assim a gente se sente paralisada, é porque a gente não tem o quê? Clareza. Quando nós temos clareza, as nossas ações elas são mais alinhadas. Então, quanto mais clareza eu tenho, mais alinhada eu estou. Quanto mais alinhada eu estou, mais assertiva eu estou. E quanto mais alinhada e assertiva, mais rápido e mais fácil eu recebo, eu dou abertura, eu saio da resistência e dou abertura para receber, para estar mais próxima do meu objetivo. Então, essa sensação de paralisia muitas vezes é por falta de clareza.
E por quê? Porque quando nós não temos clareza, nós temos medo. E quando nós temos medo, é porque nós temos dúvidas. E quando nós temos dúvidas, nós estamos resistindo a não receber aquilo que a gente está falando que quer. Olha que contraponto, né? Como isso fica incongruente. É uma briga. São dois leões brigando lá dentro. Um querendo e o outro com medo. Um falando, vai fazer isso, né? Vai lá se expor, vai lá atender em grupo, vai lá fazer uma palestra, vai lá fazer atendimento, vai falar para várias pessoas. Aí o outro leão grita, né? Fala assim, não, mas e se você errar? Mas e se você falar uma besteira? Mas e se der alguma coisa errada? E aí fica esses dois leões brigando. Um quer, só que o outro tem dúvida, porque muitas vezes não sabe. O como, ele traz uma paralisia muito grande. Ele tá ali, ó, pertinho do medo. Então, quando a pessoa não sabe como fazer, ela sente medo. Então, ela não faz. Então, ela fica paralisada no como. Deixei de aprender e experienciar muitas coisas por medo de aparecer vulnerável. A Cris falando aqui, exatamente. Muitas mulheres têm um medo da vulnerabilidade, de se mostrar vulnerável. E aí esse medo ele vai tomando conta. Chega uma hora que as mulheres não aguentam, né? Porque todo mundo é vulnerável, homem, mulher. Por que eu tô falando mais de mulher? Porque é um contato que eu tenho mais e eu vejo muito mais, né, as mulheres até demonstrando o medo da vulnerabilidade. A mulher, apesar de travar muito, né, com esse medo da vulnerabilidade, ainda assim a mulher ela fala mais que o homem, ela se mostra mais vulnerável que o homem, né? O homem sofre muito também com isso. Porque ele se fecha numa carapuça onde ele aprendeu, quando ele era criança, que ele não podia nem chorar. Engole o choro. Quantas vezes a gente engole o choro? Quando a pessoa chora, ela está totalmente vulnerável. Ela está colocando a emoção dela ali para fora. Aí chega alguém e fala, engole o choro. Como que essa pessoa vai interpretar isso, vai crescer? O que ela vai fazer na vida adulta? Ela vai engolir a vulnerabilidade dela, ela não vai querer demonstrar. A Ana falando aqui, ó, perfeito, falou tudo agora. A clareza faz toda a diferença na nossa mente, faz toda a diferença. Toda a diferença. E tem em alguns momentos que a gente acha que a gente tem clareza, mas de repente a gente tira mais um véu, né? Mais um véu da nossa visão e a gente enxerga melhor. É igual, tem uma história, né, que fala que a mulher sempre olhava e via as roupas no varal da vizinha muito sujas, encardidas, penduradas no varal. E ela passou por muito tempo olhando as roupas da vizinha suja no varal. Até que um dia ela resolveu ir lá e falar com a vizinha. Só que quando ela chegou perto, né, do muro para falar com a vizinha, que ela olhou de perto as roupas estavam muito limpas, impecáveis, branquinhas, muito limpas. E aí ela não entendeu. E aí ela deixou, né, de falar com a vizinha, porque ela viu que estava tudo limpo as roupas e ela voltou para casa dela. E ela falou, mas tem algo estranho, deixa eu olhar de novo. E ela olhou. Quando ela olhou novamente lá da casa dela, ela viu as roupas sujas. Foi quando ela percebeu que era o vidro da janela da casa dela que estava sujo. Então, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar porque nós estamos com uma lente que faz com que nós vemos de uma forma diferente do que é a realidade. É assim que a gente enxerga quando nós temos algumas crenças que nós não observamos ainda, que nós não sabemos, quando nós não temos clareza, quando nós temos muitas dúvidas e quando nós temos medo. É por essas lentes que a gente olha. Não é a roupa do vizinho que está sujo, é o vidro que não foi limpo da janela.
Então, quando a gente sente alguma coisa em relação ao outro, cuidado. A questão não é no outro, é em você. Olha para a sua janela, para o seu vidro da sua janela, não para o varal do vizinho, porque a roupa dele tá limpa. O que a gente precisa limpar é a nossa vidraça. Muito cuidado com isso. A crença engana mesmo a gente. É algo muito sutil, muito. Principalmente essas crenças que são coletivas, sociais. Elas permeiam de uma forma muito sutil. Esses dias eu fiz até um stories falando sobre isso, né? Sobre o touro, né, dourado lá, que apareceu na imagem, um catador de reciclável passando na frente, aí tinha toda uma polêmica, um artigo, as pessoas conversando sobre isso e achando um absurdo e tal. E o meu olhar foi totalmente olhando para as crenças que estavam rodeando todo aquele artigo, todo aquele assunto e os comentários das pessoas. É impressionante como quando a gente olha os comentários, né? Quando tem algum assunto que é polêmico, as crenças elas estão todas estampadas ali. É muito fácil para quem já treina, né, esse assunto, para quem já estuda, para quem já conhece, para quem se autotrabalha essa questão e ajuda outras pessoas, olhar para esses comentários e observar quantas crenças coletivas existem e as pessoas não percebem e falam abertamente, escrevem nas redes sociais e não fazem a menor ideia do quanto aquilo ali que elas estão escrevendo é prejudicial para elas, porque é a opinião delas, né? E o quanto essas crenças estão enraizadas. E é assim que a gente vive, né? A partir dessas crenças que a gente acredita. A gente vive a partir das nossas verdades. Então, se eu tenho um medo como verdade, é assim que eu vou reagir. É assim que eu vou viver. Esse vai ser o meu comportamento. E muitas vezes esse comportamento ele pode ser bom, ele pode me ajudar, é um medo saudável que vai me colocar em ação, ou vai ser um medo que não me deixa agir. Que por mais que eu faça, o resultado não vem. Por mais que eu faça, o resultado não aparece. Por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, eu não sei como, eu não consigo colocar em prática. Então percebe que nem sempre nós vamos conseguir caminhar sozinhos. Nem sempre. Então por isso é importante a gente se encontrar dentro dos grupos, né? Se encontrar dentro das relações, conhecer outras pessoas que estão passando pela mesma situação ou que já passou e já teve um resultado e que pode te dar a mão e te levar junto. Então faz toda a diferença, né? Você sai daquele limbo, né? E vai para um lugar melhor. Você consegue superar o momento que você está passando agora, de paralisia, dessa sensação, e conseguir caminhar. A Cris falando aqui, ó, exatamente. Trava a vida inteira. Porque o que nós somos em uma coisa, nós somos em todas as outras áreas. Então, se tem uma área da minha vida que tá ruim, é porque essa área da minha vida, ela tá gritando mais. Mas o meu comportamento é o mesmo para todas as outras. Então, significa que as outras áreas, elas estão medianas. Tem uma que tá péssima, mas as outras estão medianas. Ou seja, será que tem alguma que tá de fato muito boa? Será que eu tenho alguma área da minha vida que está em destaque, assim, que está muito boa? Ou será que ela está de fato mediana e tem uma que está a pior de todas? Então é isso que a gente precisa começar a questionar. É olhar para o nosso resultado hoje. Se eu olho para o meu resultado hoje, eu tenho um panorama, uma ideia das minhas ações. Se eu estou sendo próspera ou não, se eu estou resistindo ou não, se eu estou no fluxo ou não.
Então é assim que a gente começa a ter clareza, olhando para os nossos resultados atuais. Alguém quer falar mais alguma coisa, algum insight? Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei para falar com vocês. Ah, uma coisa muito legal que eu adoro falar, que é muito interessante, que é o seguinte: muitas pessoas têm medo do fracasso. Elas falam isso. Ah, mas eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo que não dá certo, eu tenho medo do fracasso. E muitas pessoas abordam esse tema, né? O medo do fracasso. Presta atenção, você não tem medo do fracasso. Você tem medo do sucesso. Porque se o fracasso você já conhece, em algum momento você já errou. O momento que você está agora, você já conhece. As coisas que você já faz, você já conhece. O resultado que você tem hoje, você já conhece. Agora, do outro lado da ponte, aquilo que você deseja, você ainda não tem hoje, porque você ainda não conhece e você ainda tem medo. Então, o medo é do sucesso, porque se você atravessar a ponte e chegar do outro lado, você não sabe o que você vai ter que fazer. Agora você já sabe, você já tem experiência no que você faz agora. Mas aquilo que você não conhece, você não sabe. E quando você não sabe como, e aí você tem medo. Então você não tem medo do fracasso, você tem medo do sucesso. Você só não tem clareza ainda sobre isso. Você só não percebeu que o seu medo não é de fracassar. O seu medo é de dar certo, o seu medo é de ter sucesso. Porque a hora que isso acontecer, o que você vai ter que fazer? Você sabe? Já parou para pensar sobre isso? Pensa sobre isso. Ah, eu quero tal coisa, o meu objetivo é esse aqui. Ótimo, eu quero fazer minha transição de carreira, eu quero ser uma facilitadora, uma coach, uma terapeuta, uma pessoa que vai falar em público, que vai ter grupo, que vai ter mentoria. Beleza, quando você chegar lá, o que você tem que fazer? Você sabe? Você já é, imagina que você já é. Aí você cresceu, você atende várias pessoas, você conhece muita gente, você tem muitos seguidores, você cresceu imensamente, com isso a prosperidade financeira veio, você está fluindo, você é abundante. Você sabe o que você tem que fazer nesse momento? Nesse momento desse futuro que eu estou colocando agora. É desse momento que você tem medo. E é por isso que você trava, é medo do sucesso, não é medo do fracasso. Porque se você errar, você sabe o caminho de volta da ponte. Você volta e faz o que você já fazia antes. Você volta e continua fazendo o que você já fazia. Você conhece o caminho da volta. O caminho da volta você já sabe. É igual quando a gente vai para um lugar que a gente nunca viajou. Pegar uma estrada que você nunca dirigiu. Dirigir carro numa estrada, quando você nunca dirigiu um carro na estrada. Dá medo. Por quê? Porque você nunca fez. Você nunca passou por aquela estrada. Você não sabe o que tem lá. Você não sabe se é perigoso ou não. E se você sabe, mais medo ainda você tem desse caminho, né? Quando você já sabe e é um medo real, é o medo da cautela, então ok. Agora, se é aquele caminho que te leva para um lugar paradisíaco, maravilhoso, mas que você nunca foi, você vai ter medo também. Você vai saber voltar se você se perder. E se você tiver sem GPS, sabe o que você vai fazer? Você vai voltar, porque você não vai ter coragem de continuar. Entende o que eu tô falando? Hoje a gente coloca no celular o caminho e ele leva. Se eu perder o celular e eu não tiver mais
como tem formação, tá vendo que o como ele vem? Até na fala aqui. Se eu não souber como eu vou chegar nesse lugar, muito provavelmente eu vou virar o carro e voltar. Porque é mais fácil e mais cômodo, né? Mais zona de conforto, é mais confortável eu virar o carro e voltar pelo caminho que eu já sei do que continuar indo para frente sem saber para onde eu tô indo. Percebe? Então o medo do sucesso é o que você tem, não é o medo do fracasso, não. É isso mesmo. Eita, a Ana falando aqui, ó. Acho que não sei, mas imagino bastante como seria. Exatamente. Exatamente. Acho que não sei, mas imagino, né, como seria. Então, pessoal, percebe o quanto a gente não tem clareza? O quanto a gente fala, às vezes, até dos nossos medos, que não é de fato um medo que nós temos? Então, voltar é fácil, né? Eu já conheço o caminho. Aquilo que eu ainda não fiz, que eu não experimentei, eu não sei o caminho. E é disso que eu tenho medo. Percebe? Agora, se eu não sair do lugar, eu nunca vou saber. Eu nunca vou experimentar. Então eu preciso, ou eu posso escolher dar passos para ir em busca desse objetivo, daquilo que de fato eu quero. Certo? Alguma dúvida? Pessoal entrando aqui. Cross Life, Morada do Sol, sejam bem-vindos. Então, pessoal, algum insight, alguma coisa que vocês querem perguntar sobre o medo, que é o nosso tema hoje? Gica, seja bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre medo. Aquele medo que paralisa, que atrapalha, o medo que é bom, que nos ajuda. Bom, galera, então, o tema hoje é muito importante. Eu vou colocar aqui o desafio, a tarefa para hoje. Quem tá lá no grupo do WhatsApp, compartilhem, tá super gostoso lá. O pessoal tá um pouco tímido, mas o pouco que compartilha já é tão profundo, já é tão gostoso que, olha, depois que passar, quem não compartilhou vai se arrepender, porque é sempre isso que eu escuto. Ah, eu devia ter participado mais, eu devia ter me entregado mais, devia ter me exposto mais. Vai lá, que é um lugar seguro. Escreve lá como tá sendo pra você, as tarefas. O pessoal tá falando, olha, tal dia foi um pouco mais tranquilo. Nesse dia aqui a tarefa foi mais difícil, foi um desafio grande pra mim. Então vamos lá. Ó, pergunta, anotem aí. O que você pode fazer a partir de hoje, essa semana, amanhã, coisa rápida, fácil e prática, que se você fizer bem feita, vai chegar mais próximo do seu objetivo, vai mudar completamente o jogo. Então presta atenção, o que você pode fazer de forma simples, rápido, fácil, que se você fizer bem feita, não vai ficar pensando que é para entrar em ação de um jeito muito complicado. Não fique inventando coisas. Quando a gente inventa, mas eu não fiz por isso, porque eu não tinha tal coisa, não sei o que lá, isso aí é historinha. Não inventa, não fica fazendo decoração. Algo fácil e prático, são essas coisas que mudam o jogo, são essas ações que nos levam mais próximos do nosso objetivo. Presta atenção, para de ficar detalhando coisa, decorando, fazendo florzinha onde não precisa. Vai lá, senta, escreve essa pergunta e coloca uma ação o mais rápido possível para você começar a entrar nessa dinâmica
de receber, de ver o resultado. Enquanto você não entra em ação, você não vê resultado. E é por isso que você desanima, que você fica desmotivada. Porque você coloca metas gigantescas que é impossível de conseguir de um dia para o outro, é imensurável. Aí você não consegue, fala que já tentou de tudo e aí e fica paralisado e continua do jeito que tá. Então para com esse medo e olha, para de inventar, para de contar história e coloca uma ação rápida que você pode fazer de um jeito simples, que você consiga fazer, que se você olhar e falar eu consegui, vai ter uma outra, vai virar uma chavinha e você vai ter um resultado diferente, tá? Então presta atenção. O que pode ser? Não sei, pode ser até uma organização do seu ambiente de trabalho. Fala assim, nossa, se eu conseguir organizar essas caixas, se eu conseguir organizar esses papéis, eu já vou ter uma coisa muito diferente na minha vida. Eu já vou conseguir ter mais leveza, o ambiente vai ficar mais leve, eu vou conseguir ter mais paz. Minha mente vai parar de ficar mandando mensagem de coisa que eu tenho que fazer que ainda eu não fiz, tá? Então, dá uma olhada aí, vê se tem pendência, resolve alguma pendência que tá parada, que fica essa mensagem todo dia, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, e não faz. E às vezes é algo simples que você pode fazer rápido, fácil, e que vai te liberar e vai te deixar mais próxima do seu objetivo. Então, alinha, tá? Tem que ser uma ação que você vai escolher e vai falar assim, não, isso aqui vai fazer diferença na minha vida. Acordar mais cedo, acordar mais tarde, tá vendo que tem coisas que são simples, mas faz total diferença. Vai por mim, faz essa tarefa, esse desafio e você vai perceber a diferença, tá bom? Então é isso, código da noite hoje, o hashtag que você vai deixar depois nessa live aqui salva no IGTV é hashtag eu sou poderosa. Eu sou poderosa. Hashtag eu sou poderosa. Escreve aqui no YouTube, nos comentários desse vídeo, deixa seu registro aqui, deixa seu joinha, curte, compartilha. Deixa eu ver que a Ana tá colocando aqui, ó. O que você pode fazer... ela tá colocando a pergunta, beleza. O que você pode fazer a partir de hoje, que se fizer bem feito, vai mudar completamente o jogo da sua vida. Uma ação nova que vai trazer um resultado diferente. Perfeito, Ana, obrigada. E o hashtag para essa live é Eu Sou Poderosa. Feito? Beijo para vocês, até amanhã. Vamos falar sobre o medo da crítica. Espero vocês. Quarta-feira, live com a Lorena. Quinta-feira, live com a Renata Vetter. E na sexta-feira, live sobre dinheiro. E no dia 29, o nosso webinário gratuito às 8 horas da noite. Beijo, até amanhã. Deixa eu encerrar aqui no YouTube primeiro. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Muito bom. Transmissão encerrada no YouTube. Beijo pra vocês, galera.